Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 28 de fevereiro. Supremo concede liberdade provisória a 137 acusados por atos terroristas em 8 de janeiro em Brasília. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, mas poderão responder ao processo em liberdade porque não foram apontados como financiadores ou executores principais das invasões. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Operadoras de celular contestam no STF normas estaduais que elevaram o ICMS sobre serviços de comunicação. Plenário virtual do Supremo já tem maioria para declarar a constitucionalidade da criação de fundações de saúde em Sergipe. E ainda, reportagem especial celebra os 132 anos de instalação do Supremo Tribunal Federal na era da República. O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, formou maioria para declarar a constitucionalidade da criação de 3 fundações de saúde em Sergipe. A repórter Marta Ferreira tem as informações. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. No processo, a entidade questiona a validade de 3 leis do estado de Sergipe de 2008, que autorizavam a criação de fundações públicas de direito privado para atuarem na área da saúde. A alegação é de que esse tipo de atuação deveria ser definida por lei complementar federal, como prevê o artigo 37 da Constituição. A ação foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. No voto, ele destacou que, no que diz respeito ao regime de pessoal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a relação jurídica mantida entre as fundações de direito privado instituídas pelo poder público e seus prestadores de serviço é regida pela consolidação das leis do trabalho. Acrescentou ainda que a Corte também reconhece que a exigência de instituição de regime jurídico único somente se aplica às entidades administrativas com personalidade jurídica de direito público, não se estendendo, portanto, às fundações de direito privado. Assim, votou pela constitucionalidade da criação de 3 fundações de saúde. Até agora, seguiram o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, André Mendonça e a ministra Carmen Lúcia. O prazo para encerrar o julgamento é hoje à noite. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a 137 denunciados pelos atos extremistas de 8 de janeiro. O ministro considerou que eles poderão responder ao processo em liberdade porque as investigações não os apontaram como financiadores ou executores principais das invasões. Os denunciados deverão cumprir uma série de medidas cautelares, como permanecer em casa à noite e nos finais de semana, usar tornozeleira eletrônica e terão o passaporte e porte de arma de fogo suspensos. E o ministro Alexandre de Moraes também decidiu que os militares envolvidos nos atos antidemocráticos vão ser processados e julgados pela Corte. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal. Veja na reportagem de Viviane Novaes. A Polícia Federal pediu ao Supremo que reconhecesse a competência da Corte para processar e julgar militares das Forças Armadas nos atos antidemocráticos. Segundo a PF, militares ouvidos indicaram uma possível participação ou omissão de integrantes do Exército, responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial. Esses órgãos cuidam da segurança do Palácio do Planalto. O ministro Alexandre de Moraes disse que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. E afirmou: inexiste, portanto, competência da Justiça Militar da União para processar e julgar militares das Forças Armadas ou dos Estados pela prática dos crimes ocorridos em 8 de janeiro.
A Polícia Federal também pediu ao Supremo e conseguiu mais 60 dias para concluir a investigação que apura a suposta omissão de autoridades nos ataques. Uma das diligências em andamento é a análise das digitais encontradas na minuta de decreto apreendida na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça. O documento, segundo os juristas, seria uma tentativa de invalidar a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu que o STF não solte Anderson Torres. Para a PGR, ficou claro que ele não tinha a intenção de jogar a minuta no lixo, como alegou em depoimento. O documento era guardado numa pasta do governo federal, junto com outros itens, como fotos de família e imagem religiosa. Outro argumento da PGR para manter Torres preso é que ele saiu do país mesmo ciente dos atos antidemocráticos. E o ministro Gilmar Mendes, do STF, deu 10 dias de prazo para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preste informações na ação que pede a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os atos de vandalismo praticados no dia 8 de janeiro. A ação foi apresentada pela senadora Soraya Tronic, autora do pedido de CPI. A senadora alegou demora injustificada por parte da presidência do Senado para a instalação da comissão. Soraya Tronic afirma que o requerimento para a comissão foi apresentado ainda no dia 8, com 37 assinaturas, 10 a mais do que o mínimo exigido. O Partido Verde questiona no Supremo Tribunal Federal o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que formalizou o garimpo artesanal. As informações com a repórter Marta Ferreira. O decreto é de fevereiro do ano passado e cria um programa para o setor de mineração artesanal e em pequena escala. Um dos objetivos seria propor políticas públicas e estimular o desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala, com vistas ao desenvolvimento sustentável regional e nacional. O Partido Verde alega que o programa é comprovadamente um estimulador da garimpagem de metais preciosos em terras indígenas, especialmente na região amazônica, dando aparência de legalidade à extração mineral sem qualquer tipo de controle ou fiscalização, além de submeter a população indígena ao verdadeiro massacre garimpeiro. Segundo dados do processo, a exploração ilegal de ouro e outros metais na Amazônia é um dos principais motivos da destruição da floresta. O documento destaca ainda que a taxa de desmatamento ilegal em áreas de extração clandestina de ouro aumentou mais de 90% entre 2017 e 2020, de acordo com pesquisadores da Universidade de São Paulo. A Associação das Operadoras de Celulares acionou o Supremo Tribunal Federal contra normas estaduais que elevaram de forma imediata o ICMS sobre serviços de comunicação a alíquotas superiores ao padrão vigente para os demais bens e serviços, sem observância do princípio constitucional da anterioridade de 90 dias. A ACEL argumenta que a Constituição Federal proíbe aos estados a cobrança de tributos antes decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou, e que a mudança brusca na cobrança do imposto obriga as empresas de comunicação a suportar o prejuízo até que possa repassar esse ônus adicional aos consumidores. A ação foi distribuída ao ministro Edson Fachin. No próximo bloco, as informações sobre os julgamentos de hoje no Conselho Nacional de Justiça. Até já. Hoje teve sessão plenária no Conselho Nacional de Justiça. Renato Rosa tem os detalhes. Pela manhã, Luiz Fernando Bandeira de Melo, mestre em Direito Público, foi reconduzido ao Conselho por mais 2 anos. Desde 2021, ele ocupa uma vaga no CNJ, destinada ao Senado. Falou sobre os avanços e os desafios do Conselho. De unificar um funcionamento, né, do Poder Judiciário por diversas estratégias. Né, nós podemos citar algumas, uma delas é o desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informação, que este Conselho desenvolveu e foi essencial, né, para o enfrentamento à pandemia. E assim como esse Conselho teve a iniciativa de enfrentar o início da pandemia, teve agora também, né, recentemente, a iniciativa corajosa de determinar o retorno às atividades regulares
regulares. É isso que se espera do Conselho Nacional de Justiça, um planejamento nacional que unifique a nossa magistratura. Após a solenidade, a ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF, lembrou os 132 anos do Supremo Tribunal Federal, comemorados hoje. Segundo a ministra, o dia 28 de fevereiro é um marco importante na democracia e na proteção da Constituição. Nosso Supremo Tribunal Federal merece ser celebrado, e muito, neste aniversário de 132 anos, em especial pelo relevante papel que exerce na defesa do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil, nos exatos termos do artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988, de que ele, Supremo Tribunal Federal, é o guardião por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte. Também na sessão de hoje, o CNJ criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. O FONAER terá a missão de promover políticas para combater as desigualdades raciais no judiciário. O FONAER terá como atribuição a elaboração de estudos e a proposição de medidas concretas para o aperfeiçoamento do sistema de justiça quanto à equidade racial. Em seguida, os conselheiros analisaram o primeiro caso, de relatoria do corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão. O processo é sobre uma fiscalização em Roraima, em ações de direito da saúde. A corregedoria apurou um aumento de despesa. O corregedor pediu a homologação do relatório e abertura de investigação contra 2 magistrados e um desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima. Eles serão notificados para apresentar defesa antes do Conselho decidir se abre um processo administrativo disciplinar. E ainda na sessão de hoje, o CNJ decidiu afastar do cargo o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por supostas irregularidades na condução dos processos. A gente fala ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. Agora há pouco, a decisão foi tomada exatamente e anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça. A presidente do CNJ e do STF, ministra Rosa Weber, falou sobre a decisão dos conselheiros. Eles decidiram abrir um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do juiz na condução de processos, entre eles da Lava Jato. Enquanto isso, Marcelo Bretas fica fora do posto da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A sessão não foi transmitida porque o processo segue em segredo de justiça. William. Obrigado pelas informações, Renato. O Ministério Público Federal obteve decisão judicial que obriga a União a implantar um ambulatório transexualizador no Hospital Universitário de Lagarto, em Sergipe, e a custear os serviços da unidade de forma contínua. Madeleine Machado. O ambulatório será o primeiro estabelecimento vinculado ao Sistema Único de Saúde e especializado no atendimento da população trans e travesti em todo o estado de Sergipe. A decisão é fruto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em abril do ano passado, que pedia a conclusão do processo de habilitação no SUS do ambulatório transexualizador do Hospital Universitário de Lagarto, que funcionava por meio de projeto voluntário vinculado à Universidade Federal de Sergipe. A não habilitar o serviço, a União deixava de repassar recursos federais obrigatórios para assistência da população trans e travesti, negando-lhes, por exemplo, a terapia hormonal no processo transexualizador e consultas com diversas especialidades, como ginecologia, endocrinologia e psicologia. De acordo com a sentença de 16 de fevereiro, o serviço deve começar a ser prestado em 150 dias. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Guilherme Glória tem as informações. Nesta terça-feira, os ministros devem julgar uma eventual fraude na cota de gênero na cidade de Quixadá, no Ceará, durante as eleições de 2020. Também estão na pauta de julgamentos as prestações de contas relativas ao ano de 2017 do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e do Partido Republicano Progressista, o PRP. Lembrando que o PRP foi incorporado pelo Patriota em 2019. A sessão começa logo mais, às 19 horas.
O Tribunal de Justiça de Alagoas vai levar ações de cidadania a comunidades quilombolas. O trabalho vai ser em parceria com o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado, o ITERAL. A repórter Lídia Lemos tem os detalhes. Com a finalidade de levar ações de promoção de cidadania a comunidades quilombolas, a Coordenadoria de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça recebeu representantes do ITERAL para traçar um plano de trabalho que chegue às 70 comunidades quilombolas do estado. Então, nós precisamos dar visibilidade a esse povo, né? Reconhecê-los como cidadãos, né? Então, ao Poder Judiciário cabe uma parte dessa história, né? Que é exatamente facilitar a vida deles, né, com um acesso inicial à documentação que os torna juridicamente existentes. De acordo com Leone Silva, do ITERAL, as principais demandas das comunidades são pela documentação básica e por assessoria jurídica. A acessibilidade dos nossos povos, as condições humanitárias mesmo de vida nos quilombos é muito difícil. Então essas parcerias indo até o quilombo vai fazer com que eles se sintam vistos, né? Não, alguém está nos vendo, porque eles têm necessidade de alimentação, de água, de educação, como eu já falei anteriormente, e principalmente de se sentirem gente, de ter essa sensação de assim, eu sou cidadão brasileiro. A juíza Juliana Batistella irá coordenar os trabalhos. A magistrada explica que a comunidade tradicional quilombola em Palestina será a primeira atendida pelo plano de trabalho do projeto no dia 14 de abril e vai envolver ações do programa Justiça Itinerante, Caravanas da Liberdade Religiosa e assessoria jurídica. A intenção da Coordenadoria de Direitos Humanos é trazer cidadania para essas pessoas que vivem muito à margem da sociedade, à margem dos poderes públicos e às vezes sequer eles sabem como se direcionar para o poder público para extrair documentos, para às vezes fazer um casamento, fazer uma retificação de registro, né? E tudo isso é necessário para que eles possam exercer a cidadania deles. A seguir, você confere uma matéria especial sobre os 132 anos da instalação do Supremo na Era da República. Voltamos já. O STJ homologou decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, sediado em Portugal, que condenou o Flamengo a pagar custas de arbitragem. Rafael Porfírio. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acionou o Tribunal Arbitral do Desporto para resolver uma divergência com o Clube de Regatas do Flamengo sobre a exploração de espaços de publicidade nos jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2017. A federação venceu a disputa arbitral e o clube foi condenado a pagar as custas do processo. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o Flamengo alegou falta de requisitos para a homologação da decisão arbitral estrangeira, com base nos princípios da soberania nacional, da ordem pública e da jurisdição. O Ministério Público Federal, entretanto, ofereceu parecer favorável ao deferimento do pedido homologatório. Ao deferir o pedido de homologação da sentença estrangeira, o ministro Benedito Gonçalves observou que o pedido foi instruído com a convenção de arbitragem e com a sentença arbitral estrangeira em língua portuguesa, sendo incontroverso que o clube foi citado de forma regular. Além disso, o ministro concluiu que não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não há também evidência de que a sentença arbitral tenha sido proferida fora dos limites da convenção. E o STJ vai promover um evento com o Conselho da Justiça Federal e a Unesco sobre patrimônio cultural e natural. As inscrições estão abertas. Marina Campos. Nos dias 15, 16 e 17 de março, acontece aqui no Superior Tribunal de Justiça o Simpósio Internacional sobre os 50 anos da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Serão 3 dias de palestras. O evento vai contar com a participação de cientistas, diplomatas, juristas e administradores públicos e vai ser aberto ao público em geral. As inscrições podem ser feitas no site do Conselho da Justiça Federal. Participe!
Hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal completa 132 anos de instalação na era da República. Viviane Novaes preparou uma reportagem especial sobre essa data tão importante para o Judiciário. 24 de fevereiro de 1891, o Brasil promulgava uma nova Constituição, a primeira da era da República. A Carta Magna dedicava 5 capítulos à mais alta corte do país. O texto dizia: o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tantos juízes e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. A ele compete processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns e as causas e conflitos entre União e Estados. 4 dias depois da promulgação, o STF foi instalado no Rio de Janeiro numa sessão plenária presidida interinamente pelo ministro Sayão Lobato, o Visconde de Sabará. O Supremo que nasce com a nossa primeira Constituição republicana é um Supremo muito importante. Importante por quê? Primeiro, pelo momento histórico, afinal nós estamos saindo do Império e inaugurando esse novo Estado que é a República Brasileira. Então, o Supremo ele vai ter um papel muito importante, que é principalmente de entender o funcionamento das leis imperiais que irão vigir dentro da República e também na própria República, ajudando na construção institucional deste novo Estado, desta nova sociedade. 69 anos depois, o Supremo se transferia para Brasília por causa da mudança da capital federal. Passou a ocupar o Palácio de Vidro de Curvas Sinuosas, desenhado por Oscar Niemeyer. Hoje, 11 ministros compõem a Suprema Corte, conhecida como a guardiã da Constituição. O guardião dela no sentido de que qualquer erro do poder político, executivo ou legislativo, há de ser corrigido pela Justiça, em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, que tem autoridade sobre os atos do presidente da República e até do Congresso Nacional em nome justamente da Constituição. É o sumo tribunal do país, por comparação com o sumo pontífice na linguagem religiosa católica. E por isso também que suas decisões definitivas de mérito, sobretudo em ações declaratórias de constitucionalidade e ações diretas de inconstitucionalidade, essas decisões obrigam assim o poder judiciário por inteiro, como os outros 2 poderes da República Federativa do Brasil. São 132 anos de julgamentos históricos. A interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decisão inscrita em 2018 como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Às vésperas de completar 132 anos, o Supremo passou por uma prova de resistência. O ataque do 8 de janeiro deixou sequelas materiais, mas a Suprema Corte do país saiu fortalecida. Assim como o Supremo Tribunal Federal dos primeiros anos não permitiu que carências iniciais de estrutura o tolhessem, na missão confiada pela Constituição de 1891, hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição Cidadã de 1988. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.